Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 149, último parágrafo da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Eu vou ler umas 2 ou 3 frases anteriores para a gente pegar a leitura aqui direitinho. Assim, enquanto muitos sábios chegam finalmente a nada, exceto na mera mudança, ele, Santo Tomás de Aquino, chega à coisa última, que é imutável, porque é todas as outras coisas ao mesmo tempo. Enquanto eles explicam uma mudança que é realmente uma transformação em nada, ele descreve uma imutabilidade que inclui as mudanças de tudo. As coisas mudam porque são incompletas, mas sua realidade só pode ser explicada como parte de algo que é completo, isto é, Deus. Pegando agora a leitura, né? Onde a gente parou. Historicamente, pelo menos, foi em torno desse rincão agudo e torto que todos os sofistas seguiram uns aos outros, enquanto o grande escolástico subia a via elevada da experiência e expansão, para a contemplação das cidades, dos edifícios das cidades. Todos fracassaram nesse estágio inicial porque, nas palavras de um antigo jogo, eles removeram o número em que primeiro pensaram. O reconhecimento de algo, de uma coisa ou coisas, é o primeiro ato do intelecto. Mas porque o exame de uma coisa mostra que ela não é uma coisa fixa ou final, todos eles começaram a ver uma coisa como algo mais diluído que uma coisa, uma onda, uma fraqueza, uma instabilidade arbitrária. Santo Tomás, para usar a mesma rude metáfora, via uma coisa como algo mais viscoso que uma coisa, que era ainda mais sólida que os sólidos fatos secundários que ele começou por admitir como fatos. Desde que os conhecemos como sendo reais, qualquer elemento elusivo ou confuso em sua realidade não pode ser realmente uma irrealidade, e deve ser meramente uma relação com a real realidade. Uma centena de filosofias humanas, estendendo-se sobre a terra do nominalismo ao nirvana e maya, do evolucionismo disforme ao quietismo insensível, todas vêm dessa primeira ruptura na cadeia do tomismo. A noção de que, porque a coisa que vemos não nos satisfaz, ou se explica a si mesmo, ela não é nem mesmo o que vemos. Este cosmos é uma contradição em termos e se estrangula a si mesmo, mas o tomismo disso se liberta. O defeito que vemos em algo que é resultado de que esse algo não é tudo o que é. Deus é ainda mais real do que o homem, até mais real que a matéria. Pois Deus, com todos os seus poderes, em todos os instantes, é imortalidade em ação. Imortalidade em ato, né? Uma comédia cósmica de um tipo muito curioso ocorreu recentemente, envolvendo as visões de homens muito brilhantes, como o Sr. Bernard Shaw e o deão da Catedral de São Paulo.
o Chesterton ele pega no pé desse deão da Catedral de São Paulo, que é anglicano, né? Ao longo de várias partes da obra dele, tentando contra-argumentar com esse indivíduo que era muito importante na época. E Bernard Shaw nem se fala, né? Mas vamos ver o que ele vai descrever aqui. Em resumo, livres pensadores de muitos tipos sempre disseram que não tinham necessidade de uma criação, porque o cosmos tinha sempre existido e sempre existiria. O Sr. Bernard Shaw disse que tinha se tornado ateu porque o universo se fizera a si mesmo desde o início, ou sem um início. O deão Inge era o nome desse deão, né? Posteriormente demonstrou consternação pela ideia mesma de que o universo tivesse um fim. Muitos cristãos modernos, vivendo pela tradição, onde os cristãos medievais podiam viver pela razão e pela lógica, vagamente sentiram que era uma temível ideia privarem-se do dia do julgamento. Muitos agnósticos modernos, que se comprazem em ter suas ideias consideradas temíveis, gritaram mais alto, num só acorde, que o universo autocriado, autoexistente e verdadeiramente científico nunca precisara ter um início e não pode ter um fim. Nesse mesmo instante, muito subitamente, como a sentinela de um navio, alerta em altos brados sobre um rochedo, o homem de ciência real, o expert, que estava examinando os fatos, anunciou em alta voz que o universo estava caminhando para o seu fim. Ele não acompanhara a conversa de amadores. Estivera realmente examinando a textura da matéria. E afirmou que ela estava se desintegrando. O mundo estava aparentemente explodindo a si mesmo por meio de uma explosão gradual chamada energia. Todo negócio tem certamente um fim e teve presumivelmente um começo. Isso era muito chocante realmente. Não para o ortodoxo, mas ao contrário, especialmente para o heterodoxo, que é muito mais facilmente chocado. O deão Inge, que lecionava aos ortodoxos há anos em seu rígido dever de aceitar todas as descobertas científicas, positivamente gemeu alto acerca dessa descoberta científica verdadeiramente indiscreta. E praticamente implorou aos cientistas descobridores para que se retirassem e fossem descobrir algo diferente. Parece quase inacreditável, mas é um fato que ele perguntou o que Deus teria para se distrair se o universo acabasse. Essa é uma medida do quanto a mente moderna precisa de Tomás de Aquino. Mas mesmo sem Aquino, dificilmente posso conceber que qualquer homem culto, sem mencionar um homem tão erudito, acredite em Deus sem supor que Deus contém em si mesmo todas as perfeições, inclusive a eterna alegria, que ele não precisa do sistema solar como um circo para entretê-lo. Abandonar essas suposições, preconceitos e desilusões privadas e entrar no mundo de Santo Tomás é como escapar de uma disputa numa sala escura para a brilhante luz do dia. Santo Tomás diz muito simplesmente que ele próprio acredita que este mundo tem um início e um fim, porque tal parece ser o ensinamento da Igreja. A validade dessa mensagem mística à humanidade
Ele defende alhures com diversos e diferentes argumentos. Seja como for, a Igreja afirmava que o mundo teria um fim. E aparentemente a Igreja estava certa. Sempre supondo, como estamos sempre supor, que os mais recentes homens de ciência estejam certos. Mas Aquino diz que não vê nenhuma razão particular, na própria razão, para que este mundo, porque esse mundo ser um mundo sem fim, ou mesmo sem início. E ele está muito seguro de que, se o mundo não tivesse nem fim, nem começo, ainda haveria a mesma necessidade lógica de um Criador. Qualquer um que não perceba isso, ele lembra gentilmente, não entende realmente o que significa um Criador. Pois o que Santo Tomás tem em mente não é um quadro medieval de um antigo rei, mas o segundo passo no grande argumento acerca do ens, ou ser. O segundo ponto, que é tão desesperadamente difícil de colocar corretamente em linguagem popular. Esta é a razão por que mencionei aqui, na forma particular do argumento, de que deve haver um Criador, mesmo se não houvesse o dia da criação. Ao olharmos para o ser, como ele é agora, como o bebê olha para a grama, vemos uma segunda coisa. Numa linguagem bastante popular, ele parece secundário e dependente. A existência existe, mas não é suficientemente autoexistente. E nunca assim se tornaria, apenas continuando a existir. O mesmo sentido primário que nos diz que ela é ser, nos diz que ela não é ser perfeito. Não meramente imperfeito, no sentido popular e controverso, de conter o pecado ou a dor, mas imperfeito como ser, menos real do que a realidade que ele implica. Por exemplo, seu ser é frequentemente apenas vir a ser, começando a ser ou cessando de ser. Ele implica uma coisa mais constante e completa, da qual não apresenta em si mesmo nenhum exemplo. Esse é o significado daquela frase medieval básica: tudo que se move é movido por outro. O que, na clara sutilidade de Santo Tomás, significa inexpressivamente mais do que o mero ditado deístico. Alguém deu corda no relógio, com o qual ela é provavelmente confundida. Qualquer um que pense com profundidade verá que o movimento em torno de si tem uma essencial incompletude, que aproxima-se de algo mais completo. O Chesterton está tocando aqui, né, de uma forma muito sutil, numa das sutilezas maiores da filosofia de Santo Tomás. Né? Então, é que depois do primeiro movimento, né, que ele fala que é a constatação do ser, do bebê, né, vendo a grama, há um segundo passo, um segundo ponto que a mente humana
dá, o segundo passo que a mente humana dá. E é esse segundo passo que ele está tentando explicar aqui, tá? Que é, se nós observarmos, né, esse ser, nós vamos observar a incompletude dele por causa das mudanças desse ser. E é exatamente aí que nós percebemos o que ele fala aqui. Tudo que se move é movido por outro. E esse move aqui do ditado medieval não é só o movimento físico, mudança de posição, né? É a mudança no sentido aristotélico, né? Que engloba tanto o movimento no espaço, né? Que é toda a área de atuação da física, né? Mas também outros tipos de movimento, como o envelhecimento, né? De um ser humano, por exemplo. Por Aristóteles isso também era movimento, né? Então, no momento em que a mente humana ela capta a existência do ser, ela capta também a existência desse movimento do ser, né? E esse é o segundo passo, né? E é exatamente aí que se aplica, né, o ditado medieval, né? Tudo que se move é movido por outro. Então, à medida que a mente percebe o movimento, as mudanças, ela também percebe isso, mesmo que inconscientemente, né? O argumento real, continuando aqui no último parágrafo aqui da página 152, o argumento real é muito técnico e se relaciona com o fato que a potencialidade não se explica a si mesma. Ademais, em todo caso, o desdobrar-se deve se dar em algo dobrado. Basta dizer que os evolucionistas modernos, que ignoram o argumento, não o fazem porque descobriram nele qualquer falha, porque são muito superficiais para ver a falha em seu próprio argumento, pois a fraqueza de sua tese é coberta por uma fraseologia da moda, como a força da antiga tese é coberta pela fraseologia fora de moda. Mas para aqueles que realmente pensam, há sempre algo realmente impensável acerca do cosmos evolucionário. Como eles o concebem, porque existe algo vindo do nada. Um crescente fluxo de água jorrando de um jarro vazio. Aqueles que conseguem simplesmente aceitar isso, sem nem mesmo perceber a dificuldade, não têm nenhuma chance de se aprofundar, tanto quanto Aquino, e ver a solução de sua dificuldade. Numa palavra, o mundo não se explica a si mesmo, e não pode assim meramente continuar se expandindo. Mas seja como for, é absurdo para o evolucionista reclamar que seja impensável para uma admitidamente impensável Deus fazer tudo do nada, e então pretender que seja mais pensável que nada possa transformar a si mesmo em tudo. Aqui é uma ironia de Chesterton, né, com relação à evolução, né? Ele tem muitos escritos sobre isso, né? Sobre vários aspectos do evolucionismo. Aqui é apenas um deles.
Vimos que muitos filósofos simplesmente fracassaram em filosofar acerca das coisas porque elas mudavam. Fracassaram também em filosofar acerca das coisas porque elas diferenciavam umas das outras. Não temos espaço para seguir Santo Tomás através de todas essas heresias negativas. Mas uma palavra deve ser dita sobre o nominalismo, ou a dúvida fundada nas coisas que se diferenciam. Olha que beleza como o Chesterton vai descrever agora o nominalismo. Uma dúvida fundada nas coisas que se diferenciam. Todos sabem que o nominalismo declarou que as coisas se diferenciavam excessivamente para serem realmente classificadas. Assim, elas são apenas rotuladas. Aquilo era um firme, mas moderado realista. E, portanto, afirmava que existem realmente qualidades gerais, como os seres humanos serem humanos, e outros paradoxos. Ser um realista extremo o teria aproximado muito de um platônico. Ele reconhecia que a individualidade é real, mas dizia que ela coexistia com um caráter comum, tornando possível alguma generalização. Os nominalistas não admitiam generalizações, né? De fato, como em muitas coisas, ele dizia exatamente o que todo senso comum diria, se nenhum herege inteligente não o tivesse perturbado o senso comum, né? Contudo, eles ainda continuam a perturbá-lo. O herege inteligente, né? Lembro-me de quando o Sr. H.G. Wells teve uma alarmante explosão de filosofia nominalista e verteu livro após livro para argumentar que tudo é único e atípico, como aquele argumento de que um homem é tão individual que não é nem mesmo um homem. É um fato estranho e quase cômico que essa caótica negação atraia especialmente aqueles que estão sempre reclamando do caos social e que propõem substituí-lo pelas mais amplas regras sociais. O homem que afirma que nada pode ser classificado é o mesmo homem que diz que tudo deve ser codificado. Assim, o Sr. Bernard Shaw disse que a única regra de ouro é que não há regra de ouro. Ele prefere a regra do ferro, como na Rússia. Bernard Shaw apoiou entusiasticamente, né, o comunismo. Não só ele, mas ele tá pegando, o Chester está pegando o pé aqui agora dele, né, especificamente. Então ele está dizendo o seguinte: ele está expandindo o argumento dele aqui, inclusive para a política e para as relações sociais, né? Não, o Chester está expandindo, ele tá nos ensinando que essas teorias filosóficas elas têm um impacto enorme na constituição política e social da humanidade. Um pequeno erro na filosofia pode levar a grandes catástrofes sociais e políticas, né? Nesse pequeno parágrafo aqui, ele está se referindo a isso, né? Mas isso é apenas uma pequena inconsistência em alguns homens modernos como indivíduos. Há neles uma inconsistência mais profunda como teóricos.
acerca da teoria geral chamada de evolução criativa. Eles parecem imaginar que evitam uma dúvida metafísica sobre a mera mudança, supondo, não está muito clara a razão disso, que a mudança será para melhor. Mas a dificuldade matemática em encontrar uma concavidade numa curva não é alterada se viramos o papel de cabeça para baixo e dizemos que a curva descendente é agora ascendente. O ponto é que não há nenhum ponto na curva, nenhum lugar em que temos o direito lógico de dizer que a curva atingiu seu clímax, ou revelou sua origem, ou chegou a um fim. Não faz diferença se eles escolhem ser divertidos e dizem, abre aspas, é suficiente que haja sempre um além, fecha aspas, ao invés de lamentar, como os antigos poetas, acerca da tragédia da mera mutabilidade. Não é suficiente que haja sempre um além, porque poderia ser além do suportável. De fato, a única defesa de tal visão é que esse completo tédio é uma tal agonia que qualquer movimento é um alívio. Mas a verdade é que eles nunca leram Santo Tomás, ou teriam descoberto, com não pequeno terror, que concordam com ele. O que eles querem dizer é que a mudança não é mera mudança, mas o desdobramento de algo. E se é assim desdobrado, embora o desdobramento leve 12 milhões de anos, o desdobramento deve já estar lá. Em outras palavras, eles concordam com Aquino que há em todo lugar uma potencialidade que não atingiu seu fim em ato. Mas se é uma potencialidade definida, e se pode terminar apenas num ato definido, ora então, existe um grande ser, em que todas as potencialidades já existem como um plano de ação. Em outras palavras, é impossível mesmo dizer que a mudança é para melhor, a menos que o melhor exista em algum lugar, tanto antes quanto depois da mudança. Do contrário, ela é de fato mera mudança, como o mais vazio dos céticos e o mais obscuro dos pessimistas veriam a mudança, né? Suponha que dois caminhos inteiramente novos se abram ante o progresso da evolução criativa. Como pode o evolucionista saber qual além é melhor, a menos que aceite, do passado e do presente, algum padrão do melhor? Segundo sua teoria superficial, tudo pode mudar, tudo pode aprimorar, mesmo a natureza do aprimoramento. Mas em seu submerso senso comum, eles não pensam realmente que um ideal de bondade possa se transformar em um ideal de crueldade. É típico deles usarem às vezes, muito timidamente, a palavra propósito, mas coram a cada menção da palavra pessoa. Aqui Santo Tomás faz uma crítica, Santo Tomás não, Chesterton faz uma crítica arrasadora à teoria da evolução. Arrasadora porque
atinge o âmago, né, filosófico, né, que embasa a teoria da evolução. Né? A teoria da evolução, ela não está exatamente errada na superfície dela. Quer dizer, os evolucionistas, eles não estão errados apenas porque, no dizer de Chesterton, eles procuram um elo perdido, né? Queria ligar toda uma cadeia evolucionista de todas as espécies, umas nas outras, né? Evoluindo umas nas outras. Eles estão errados nisso também, né? Mas eles estão errados muito mais profundamente, né? Na crença de que todas as mudanças que a teoria da evolução exige são mudanças para melhor. E nessa concepção deles, eles nunca deixam explicitamente declarado, né, qual é o critério que esse processo automático, praticamente, que eles consideram, né, da evolução, qual é o critério do melhor? Onde é que está esse critério? Né? E aqui, ele termina esse parágrafo com uma frase muito, muito significativa, que é a seguinte: é típico deles, os evolucionistas, usarem às vezes, muito timidamente, a palavra propósito. Claro, a evolução, na própria concepção dos evolucionistas, tem um propósito, né? Certo? Então, mesmo que eles não digam essa palavra, eles a admitem no discurso, né? Mas agora o Chesterton descobre uma coisa interessantíssima, né? Que assim, os evolucionistas coram a cada menção da palavra pessoa. Porque pessoa, ela traz a ideia de intenção, né? Pessoa traz a ideia de uma vontade. Uma vontade, né? Santo Tomás é o exato oposto do antropomórfico, por sua sagacidade como um antropólogo. Alguns teólogos têm até alegado que ele seja assaz agnóstico. Aqui a Ana Paula está assim: por isso o modernismo faz tanto sucesso. Sim, sim. Modernismo, lembra, né? Uma mistura de tudo. Né? Alguns teólogos têm até alegado que ele seja assaz agnóstico, que deixou a natureza de Deus excessivamente como uma abstração intelectual. Mas não precisamos sequer de Santo Tomás. Não precisamos de nada além de nosso senso comum para nos dizer que, se houvesse o início de algo que pudesse talvez ser chamado de propósito, esse início deveria residir em algo que tivesse os elementos essenciais de uma pessoa. Pessoa com letra maiúscula aqui. Não pode haver uma intenção pairando no ar por si mesma. Da mesma forma que não pode haver uma memória de que ninguém se lembre, ou uma piada que ninguém tenha contado.
A única possibilidade para aqueles que apoiam tais sugestões é o refúgio na irracionalidade vazia e insondável. E mesmo então, é impossível provar que alguém tenha qualquer direito de ser irracional, se Santo Tomás não tem o direito de ser racional. E aqui a gente vê, não? Se a gente olha a evolução, né, na perspectiva que o Chesterton está falando aqui, que é um nível mais profundo de crítica à teoria da evolução, nós podemos contemplar com surpresa, com horror, né, como que o homem já numa fase de loucura, né, o século XIX, né, ele consegue, né, construir todo um aparato científico extraordinariamente grande, extraordinariamente custoso. Se vocês imaginarem, né, quantos cientistas hoje trabalham, têm títulos acadêmicos, professam, ou seja, ensinam a teoria da evolução, quantos laboratórios sofisticadíssimos nós temos no mundo dedicado à teoria da evolução. Quanto de dinheiro em termos de auxílio à pesquisa jorra para esses laboratórios, esses equipamentos. Se vocês imaginarem todo esse aparato, as grandes universidades do mundo, os grandes cientistas do mundo, cheio de títulos, milhares, e bilhares e trilhares de trabalhos publicados. Como foi possível ao homem criar isso, né? Fundamentado numa irrealidade, numa irracionalidade. Como pode isso? Como que nós somos capazes disso? Nós, homens. Como que nós somos capazes de aceitar isso? Como que nossos governos apoiam isso? Não é? Como nós estamos encharcados com essas ideias? Como nós, pobres, miseráveis, indivíduos, podemos viver sob governos, sob sistemas políticos que apoiam essa irracionalidade? Não é? Que coisa monstruosa que nós criamos, não é? Porque não tem mais nenhum ar de racionalidade que a gente possa respirar. Como nós descemos tanto? Como nós mergulhamos tanto nesse abismo de irracionalidade? Eu vou ter que parar por aqui, porque aqui nós vamos... Enfim, essa coisa não tem fim. Vocês me desculpem estar parando em lugares... não. Se vocês me derem licença, eu vou continuar, porque nós estamos próximos do final do capítulo. Talvez a gente termine o capítulo hoje.
Isso é um pouco mais longo aqui. Vamos terminar esse capítulo. Num esboço que aponta apenas a mais crua simplificação, essa não me parece ser a verdade mais simples acerca de Santo Tomás, o filósofo. Ele é aquele que é, por assim dizer, fiel ao seu primeiro amor. E é um amor à primeira vista. Quero dizer com isso que ele reconhecia imediatamente uma qualidade real nas coisas. E depois resistia a todas as dúvidas desintegradoras que surgiam acerca da natureza dessas coisas. É por isso que enfatizo, mesmo nas primeiras poucas páginas, o fato de que há um tipo de humildade e fidelidade puramente cristã subjacente ao seu realismo filosófico. Santo Tomás, tendo visto um mero bastão ou uma pedra, poderia ter dito tão verdadeiramente quanto São Paulo disse ao ter presenciado o desvelamento de segredos celestiais: não fui desobediente à visão celeste. Atos 26, 19. Pois embora o bastão ou a pedra sejam uma visão terrena, é através deles que Santo Tomás encontra seu caminho até o céu. E o importante é que é obediente à visão, não a abandona. Quase todos os sábios que orientam ou desorientam a humanidade, usando uma desculpa ou outra, a abandonam, a visão, né? Dissolvem o bastão ou a pedra nas soluções químicas do ceticismo, ou numa mera mistura de tempo e mudança, ou nas dificuldades de classificação de coisas únicas, que é o nominalismo, né? Ou ainda na dificuldade de reconhecer a variedade, embora admitindo a unidade. A primeira dessas soluções é chamada de debate sobre o fluxo ou transição informe. A segunda é o debate sobre o nominalismo e o realismo, ou a existência de ideias gerais. A terceira é chamada de antigo enigma metafísico do um e do múltiplo. Essas três coisas dissolvem a nossa realidade. Dissolvem a ideia das coisas na nossa cabeça. Mas elas podem ser todas reduzidas a uma imagem aproximada da mesma afirmação acerca de Santo Tomás. Ele se mantém fiel à primeira verdade e recusa a primeira traição. Existem três formas de trair, né? Que essas três que ele enumerou aqui em cima, né? Mas São Tomás não deixa essas traições adentrarem, né? Não negará o que vira, embora seja uma realidade secundária e diversa. Não abandonará os números em que primeiro pensou, no joguinho, né? Que ele faz referência, embora passe a haver um grande número deles. Ele viu a grama. Não dirá que não a viu, porque hoje ela é, e amanhã ela será jogada na fornalha, porque secou, né? Essa é a substância de todo o ceticismo sobre mudança, transição, transformação, etc. Ele não dirá que não haja grama, mas só crescimento. Se a grama cresce e murcha, isso só pode significar que ela seja parte de uma coisa maior, que seja até mais real do que a própria grama, né? Essa coisa maior. Não que a grama seja menos real do que parece.
Santo Tomás tem um direito realmente lógico de dizer, nas palavras do místico moderno, A.E. Comecei pela grama para me unir novamente ao Senhor. Aqui tem uma nota. A.E. Né? George William Russell, 1867-1935. Escritor e nacionalista irlandês, também poeta e pintor, escrevia sob o pseudônimo A.E. Chesterton aqui se refere ao primeiro verso de seu poema Reconciliação. Que então é o primeiro verso do poema diz: comecei pela grama para me unir novamente ao Senhor. Ele viu a grama e a semente, e não dirá que elas não diferem, porque há algo em comum entre a grama e a semente. Tampouco dirá que não há nada em comum entre a grama e a semente, porque elas realmente diferem. Não dirá, como os nominalistas extremos, que, porque a semente pode se diferenciar em todo tipo de fruto, e a grama pisada pode se diferenciar em todo tipo de erva, não pode haver classificação para distinguir ervas de lama ou para traçar uma fina distinção entre a comida do gato e o gato. Não dirá, como os platônicos extremos, por outro lado, que ele viu o fruto perfeito em sua própria mente ao fechar os olhos, antes que visse qualquer diferença entre a semente e a grama. Ele viu uma coisa e depois outra coisa, e então uma qualidade comum. Mas não finge que realmente viu a qualidade antes da coisa. Ele viu a grama e o cascalho, isto é, viu coisas realmente diferentes, coisas que não são classificadas conjuntamente, como grama e semente. O primeiro flash do fato nos mostra um mundo de coisas realmente estranhas. Não simplesmente estranhas a nós, mas estranhas umas às outras. As coisas separadas não precisam ter nada em comum, exceto o ser. Tudo é ser, mas não é verdade que tudo seja unidade. É aqui, como disse, que Santo Tomás se separa definitivamente, pode-se dizer desafiadoramente, do panteísta e do monista. Todas as coisas são, mas entre as coisas que são está a coisa chamada diferença, tanto quanto a coisa chamada similaridade. E aqui novamente começamos a nos unir ao Senhor. Não somente pela universalidade da grama, mas pela incompatibilidade da grama e do cascalho. Pois esse mundo de seres diferentes e variados é especialmente o mundo do Criador cristão. O mundo das coisas criadas, como as coisas feitas por um artista. Diferente do mundo que é apenas uma coisa, com um tipo de véu trêmulo e vacilante de enganosa mudança, que é a concepção de tantas das antigas religiões da Ásia e dos modernos sofistas da Alemanha. Em face disso, Santo Tomás ainda permanece teimoso, na mesma fidelidade obstinada e objetiva. Ele viu grama e cascalho, e não é desobediente à visão celestial. Olha que ele compara essa visão, né? Chesterton, à visão de São Paulo, né? A visão celestial. Porque ele não deixa de ser uma visão celestial. Porque vem de Deus, vem do céu.
para resumir, a realidade das coisas, a mutabilidade das coisas, a diversidade das coisas e todas essas coisas que podem ser atribuídas às coisas são examinadas cuidadosamente pelo filósofo medieval, sem perder o contato com o ponto original da realidade. Não há espaço neste livro para especificar os milhares de passos de pensamento pelos quais ele mostra que está certo. Mas a questão é esta: mesmo prescindindo que esteja certo, ele é real. É um realista num sentido bem próprio, que é uma terceira coisa, distinta de quase todos os sentidos modernos e medievais da palavra. Mesmo as dúvidas e dificuldades sobre a realidade o levaram a acreditar em mais realidade e não em menos. O caráter enganoso das coisas que teve tão tristes efeitos em tantos sábios modernos tem um efeito quase oposto neste sábio. Se as coisas nos enganam, é por serem mais reais do que parecem. Como fins em si mesmas, elas sempre nos enganam, mas como coisas que tendem a um fim maior, são ainda mais reais do que consideramos. Se parecem ter uma relativa irrealidade, por assim dizer, é porque são potenciais, não atuais. São irrealizadas, como um punhado de sementes ou caixa de fogos de artifício. Têm em si a possibilidade de serem mais do que são. E há um mundo superior do que o escolástico chama de fruição ou realização, em que todas essas relativas realidades se tornam atualidade, em que as árvores explodem em flores ou os foguetes em chama. Aqui deixo o leitor nos mais baixos degraus dessas escalas de lógica, pelos quais São Tomás conquistou e montou a casa do homem. É suficiente dizer que, por argumentos tão honestos e laboriosos, ele subiu a torretas e conversou com anjos nos telhados de ouro. Essa é, num esboço muito grosseiro, sua filosofia. É impossível, em tal esboço, descrever sua teologia. Qualquer um que escreva um livro tão pequeno sobre um homem tão grande deve deixar algo de fora. Aqueles que o conhecem melhor entenderão por quê, depois de alguma considerável consideração, deixei de fora a única coisa importante, que é a sua teologia. Então, gente, bom, esse é o capítulo da filosofia de Santo Tomás, né? E dentre tantas coisas que esse capítulo pode nos ensinar, tantas coisas, eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente sempre fala, nós sempre conversamos, né, sobre a nossa religião enquanto praticada universalmente, né? Ela se tornou, né, com a reforma, uma religião sentimental, de sentimentalismo, né? Pois bem, a cura para esse sentimentalismo é exatamente
a filosofia realista de Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Ou seja, esse primeiro ato de humildade de Santo Tomás, de olhar para a realidade com sinceridade, né, nos cura imediatamente do nosso sentimentalismo. Imediatamente. Né? Claro, a sua teologia também curaria a humanidade dessa gosma do sentimentalismo. Né? Curaria a humanidade, inclusive, se tivesse prestado atenção em Santo Tomás de Aquino, de todo o resto que aconteceu depois dele. Né? Enfim, de todos os movimentos do homem que atingiu o homem através das artes, da literatura. Curaria o homem do romantismo, de onde vem o nosso sentimentalismo. Enfim, curaria o homem. Né? E o mais interessante é que o que Santo Tomás fez está à disposição nossa, né? Se quisermos. Não? Porque veja, até um capítulo desse, que, enfim, foi escrito por um escritor extraordinário, obviamente, com um entendimento extraordinário de São Tomás, mas se relermos esse capítulo, prestarmos bem atenção no que ele está dizendo aqui, parte do nosso sentimentalismo vai embora. Não é? O que ele mostra aqui, não é? É que a parte mais humilde, mas a parte importantíssima para nós, homens, seres constituídos de corpo e alma, matéria e forma, nós devemos nos relacionar com o nosso Criador não com sentimento, não com sentimentalismo, mas através das coisas criadas. Só assim a gente vê a realidade de Deus. Começamos a ter ideia da realidade de Deus. Porque o universo criado é uma pálida imagem da realidade de Deus, que é muito mais real do que qualquer realidade que a gente possa apreender com os nossos sentidos. Por isso que essa escada ascendente que Santo Tomás de Aquino construiu, ela já no primeiro degrau, ela nos dá um método de um primeiro relacionamento com o nosso Criador, que está aberto aos nossos sentidos físicos, que está aberto à nossa parte física, né? Porque é através dessa parte física que nós absorvemos a criação. Né? O Criador é uma coisa concretíssima, não é uma coisa, uma névoa, não é uma névoa. Não é uma névoa. Muito mais concreto do que todas as coisas concretas com que nós temos relação. E essa coisa concreta, essa pessoa com letra maiúscula, né, que criou, que deu propósito, que dá propósito às coisas materiais, é aquela pessoa que nos criou. Né?
Então, veja, esse relacionamento, ele tem uma característica de realidade, uma coisa impressionante. Impressionante. Daí, é claro, que há os degraus, além da filosofia, que nos leva à teologia. Mas eu não estou dizendo deles, estou dizendo do primeiro. E se você trai o primeiro degrau, se você não aceita o primeiro degrau, aí acabou. Você não pega a escada mais. Não é? Então, o que nós nos afastamos hoje, com essas 3 traições, né, que ele fala, tá certo? As 3 traições que ele fala. Ele fala do bastão, aqui, da visão do bastão, né? Ou uma pedra. Né? Ele fala assim: quase todos os sábios que orientam ou desorientam a humanidade, usando uma desculpa ou outra, a abandonam. Dissolvem o bastão ou a pedra nas soluções químicas do ceticismo, ou numa mera mistura de tempo e mudança, ou nas dificuldades de classificação de coisas únicas, ou ainda na dificuldade de reconhecer a variedade, embora admitindo a unidade. Aqui está a primeira traição, ou os 3 tipos de traição que vai nos desviar do primeiro degrau que nós temos que subir. Essa é a realidade, né? Tá certo? Então, quando você admite um fluxo sem algo que flui, não é? Ou quando você confunde o e o múltiplo, não é? Quando você entra no nominalismo e admite a impossibilidade da existência de ideias gerais, ou qualquer das coisas derivadas dessas 3 traições, você dilui o Criador e você passa a diluir a criação. Na verdade é o contrário, né? Você dilui a criação e por isso você dilui o Criador. Então é isso, meus caros sobreviventes aqui, que ainda estão me escutando. Pergunto se há alguma observação ou pergunta. Esse assunto é bem denso. Ele é denso porque ele está no início das coisas. Esse é o assunto inicial de tudo. Exato. É como se a gente tivesse largado recentemente a comida pastosa e tivesse ido para a comida sólida, tendo que mastigar a carne. É a dureza da realidade. Por que é duro para nós? É porque nós estamos cheios de gelatina na cabeça da gente. Cheio de travesseirinho de pena de ganso. Exatamente. Nos rodeando. Né? Então não dá, né? Porque esse primeiro passo tem relação com todo o resto. Numa sequência grande de degraus, você chega na teologia de São Tomás de Aquino, você chega na mística, na teologia moral, na teoria ascética e mística. Mas se você só chega lá, né, nas mais altas esferas da nossa religião, se você der esse primeiro passo, se você não der, já acabou. Você só vai chegar em coisas falsas. Né? E aí você pode expandir isso para tudo quanto é lugar, para a crise da igreja, para a crise do mundo, para a crise da ciência moderna, enfim. Perdemos o primeiro degrau. E temos a possibilidade de retornar a ele. Tá?
Existe uma expressão que eu falo sempre, às vezes eu até esqueço a palavra, mas é docilidade ao real. Eu ainda diria mais, docilidade e fidelidade ao real. É como São Tomás fez. Ele não traiu o que ele via. Ele não traiu a primeira visão. Amor como é que o Chesterton fala? Ele foi fiel ao seu primeiro amor. E é um amor à primeira vista. Um amor à primeira vista. Então, vocês podem, com essa chave de entendimento dada aqui por Chesterton, vocês podem usá-la para melhorar o entendimento de toda a história, de todo o processo revolucionário pelo qual nós passamos, né? De todo o processo de engano, né? De farsa, de embuste que nós caímos com os revolucionários franceses, né? com tudo, tá certo? São Tomás tem a ver com tudo. Ana Paula levantou a mão. Oi, bom dia, professor. Grande Márcio. Maria, tudo bom? Estamos aqui. Isso aí. É o seguinte, essas questões, essas ilusões ideológicas, né, que as pessoas, a nossa civilização tem caído de heresia em heresia, né, essas heresias, vamos dizer, teológicas apenas, principalmente filosóficas, né? E científicas. Elas vão criando uma série de ilusões nas cabeças das pessoas que para elas é uma coisa tão... Elas não conseguem enxergar a realidade diante dos próprios olhos, né? Uhum. Para elas é uma coisa tão óbvia, tão concreta, mas que de concreto não tem nada. Uhum. A gente olha, é como o pessoal antigo gostava de falar assim, eu ia falar dessas pessoas, pessoa que tem a cabeça cheia de minhocas, né? Uhum. Muitas vezes, assim, sempre me passa pela cabeça aquela fabulazinha da roupa nova do rei, né? Todo mundo começa a querer bancar o inteligentinho, bonitinho, bacaninho e acreditar em mentiras dos outros e ser levado por isso para se passar por muito inteligente, muito articulado, muito isso, muito aquilo. Mas a verdade, na historinha, uma simples criança olha para o rei e vê o rei está nu. E essa atitude de olhar coisa objetivamente, muitas vezes que você vê até numa criança assim, né? Não vou dizer que elas sempre acertam isso, que elas também têm as loucurinhas delas, mas é o que está faltando, né? Simplesmente olhar, enxergar, igual uma vez eu estava falando com uma pessoa, mudar, sempre vamos mudar, muda de novo, muda mais uma vez, muda, né? Mas por que você é tão adepta de mudanças? Você não percebe que muitas vezes as mudanças podem ser ruins, não? Se você pega, por exemplo, o corpo de uma pessoa que sai da infância e vai para a juventude, a mudança ali, pelo menos fisicamente, é positiva, mas uma pessoa que tem idade adulta e vai envelhecendo, a mudança ali é negativa, ela deteriora. A mudança pode melhorar ou deteriorar. Então, é uma coisa tão clara, objetiva, que você vê assim os exemplos práticos, né? Aquela coisa que eu gosto muito desse pensamento analógico, de enxergar uma coisa prática, um acontecimento prático que se aplica àquela realidade que a gente vê, bem típica assim, que eu convivi muito com gente mais antiga, então eles pensavam assim, faziam ver assim, e isso veio também pela cabeça. Então tem coisas que são meio óbvias para quem pensa assim, mas não para quem pensa segundo a modernidade, né? Aí eu queria ver se eu pudesse fazer um breve comentário sobre isso. Então, eles são sofisticados, Márcio. O problema é esse, quer dizer, todo mundo que estava vendo a beleza da roupa do rei eram sofisticados da época. Eles estavam vivendo uma irrealidade e querendo que todo mundo visse essa irrealidade, né? São os nossos sofisticados, e esses sofisticados, eles hoje
eles podem muito bem ser identificados como a inteligentícia, né? Os intelectuais, entre aspas, né? Mas eles podem muito bem ser identificados com os fariseus da época de Jesus, né? E é muito significativo que a criança tenha visto a realidade, né? A criança, ela tem uma fala de Nosso Senhor sobre a criança muito significativa, né? Dizendo que se nós não nos tornarmos como as crianças, né? E veja, muitas vezes a gente interpreta essa fala de Nosso Senhor no sentido da pureza. Também é. Mas é no sentido de ver a coisa como ela é. A criança não tem sofisticação intelectual. Por isso que aqui Chesterton, ele começa com o bebê vendo uma grama. Ele não começa com um intelectual sofisticado vendo a grama. Porque essa era a visão infantil que São Tomás usava para as coisas, né? Então, assim, essa coisa você está falando, né, das pessoas antigas, das quais você aprendeu certas coisas, né? Eu garanto que essas pessoas a que você se refere não eram sofisticadas. Não eram sofisticadas, né? Então, essa sofisticação que as pessoas ganham, não é? É justamente uma sofisticação que está baseada nas traições das primeiras visões que eles tiveram da realidade. Eles traem essa visão, não é? Eles dissolvem, né? A realidade dessas visões no ceticismo, como o Chesterton fala aqui, né? É como se um físico estivesse vendo uma mesa e estivesse dizendo, olha, essa mesa não tem realidade nenhuma. Na verdade, o que tem realidade nessa mesa são as partículas subatômicas que a compõem. Veja que raciocínio maluco. Veja se algum roceiro vai dar ouvido a esse físico quando ele fala isso. Nós somos capazes de dar ouvido a ele. Porque nós já... né? Ou é realmente os átomos lá, os elétrons, o próton lá... Realmente esse físico tem razão. Que legal esse físico, hein? Que cara simpático. Mas é isso que acontece com a gente. A gente pega uma mesa e fala, pô, eu trabalho nessa mesa tem 50 anos. E agora, veja bem, eu fiquei sabendo que ela não tem realidade nenhuma. Ele aceita. Ele aceita, de bom grado. Né? Então, uma pessoa que faz isso, ele tá se transformando num homem sofisticado. E ele é, digamos assim, festejado. Fala, pô, que legal. Né? O físico fala, pô, que legal. Consegui ensinar a esse homem que uma mesa é irreal. Né? Bate palma para ele. Né? Isso é a nossa realidade hoje, né? Quer dizer, nós olhamos para a natureza, vemos as coisas e aceitamos um discurso sobre a natureza que não tem nada a ver com a realidade. Né? Nós aceitamos o discurso. E que se você for bem examinar os princípios dessas pessoas que estão dizendo para você essas barbaridades, são princípios absolutamente improváveis. Improváveis. Toda a ciência moderna é baseada nesses buracos, né? Em aporias, né? em simplesmente suposições, né? de pouquíssima probabilidade de estarem certas, né? Mas é isso que está acontecendo, quer dizer, falta uma criança para nos dizer que o rei está nu, né? A algazarra, enfim, a algazarra do mundo não dá a menor possibilidade para uma criança falar. Ela vai falar baixinho, mas, gente, o rei está nu e ninguém vai ouvir. A algazarra do mundo é essa, né? Enfim,
Esse é o fundamento das coisas. E isso cura o nosso sentimentalismo. Isso torna a nossa relação com o nosso Criador muito mais concreta. E isso, de certa forma, é o horror do mundo moderno. É o horror do mundo moderno. Eles diluíram Deus, o mundo moderno diluiu Deus por uma razão. Não é? É porque se você tiver essa noção da concretude de Deus, o mundo moderno tem que mudar de vida. Completamente. E é isso que eles não querem. Então eles se agarram agora a essas maluquices para não ter que encarar a concretude de Deus e as responsabilidades que essa percepção da concretude de Deus traria para cada um dos indivíduos. Que pode ser resumido numa coisa muito simples. Traria aos indivíduos o peso, a realidade, a concretude, a objetividade do decálogo que Deus deu a Moisés. É do decálogo que o pessoal está fugindo. É do decálogo. Tá certo? No fundo disso tudo está uma fuga do decálogo. Tá certo? É central na ciência moderna, em todas as áreas, noções que nos afastem da existência de Deus, porque aí sim, se Deus existe, aí a coisa vai ser muito mais complexa para o mundo moderno, embora muito mais simples para o homem enquanto homem, mas muito mais complicado para o mundo moderno se os evolucionistas, e muitos deles, diziam assim: finalmente a teoria da evolução nos livra de Deus, né? Eles usavam até metáforas assim: não podemos admitir o pé de Deus na nossa porta. Então, o que começou como uma espécie de reflexão filosófica se transformou hoje como uma exigência para a fuga de Deus. Todo mundo já sabe disso. Vamos acreditar na ciência moderna, vamos acreditar nessas teorias todas malucas, porque senão não é? Nós estamos vendo isso nas discussões que nós estamos fazendo sobre cosmologia, sobre a evolução é a mesma coisa. Não é? Todas as teorias, né? Na psicologia, em todo lugar que você olha. Não é? Então, nós temos que abandonar essa visão da criança, porque senão nós vamos ter que ver a realidade e a realidade não é boa para nós. Não é boa para nós. Então vamos fugir dela. É isso que acontece. Hoje não tem dúvida nenhuma. Hoje, essa fuga de Deus, ela parece diferente das coisas que aconteceram na história. Se você pegar o Antigo Testamento, o próprio povo de Deus quis fugir várias vezes do decálogo. Várias vezes de Deus. Várias. Através da idolatria. A palavra do Antigo Testamento, para designar esse movimento do homem, o povo escolhido de Deus fez isso várias vezes. Né? Ele chamava idolatria. O povo de Deus caía na idolatria dos povos periféricos com que eles conviviam, e aí esqueciam de Deus. Aí Deus mandava um profeta para dizer: olha, tá errado,
Eles logo matavam o profeta, né? Aí Deus mandava os castigos, tá certo? Hoje é a mesma coisa. Nós construímos ídolos pelos quais nós fugimos de Deus. Ídolos tipo, não mais Artemis, Ísis, deusas, né? Da religião. Mas hoje nós conseguimos. Quais são os nossos deuses? Né? Psicanálise, teoria da evolução, niilismo nietzschiano, né? Ciência moderna. Que coisa maravilhosa. Tecnologia são os nossos ídolos. Né? A Cristina levantou a mão. Professor, a raiz é o maniqueísmo? A raiz é o maniqueísmo. O que está por trás disso tudo é a gnose e o panteísmo. As velhas duas. A velha língua bífida da serpente. Isso está por trás de tudo. Mas isso é, digamos assim, é o fundamento de tudo. Não é? A gnose e o panteísmo. Esse é o fundamento, digamos, metafísico. Porque não existe forma. É curioso isso. As únicas formas de nós fugirmos, metafisicamente que eu estou falando, de Deus, é através desses dois caminhos. Porque esses dois caminhos não desconhecem a existência de Deus. Eles só transformam Deus no que eles desejam que Deus seja. Né? O panteísmo transforma Deus de criador na própria criatura. Né? Quer dizer, Deus é isso que existe, é o universo. Então, o universo tem vida, ele é criativo, etc, etc. E a gnose transforma Deus no incognoscível, não é? E a salvação no conhecimento. Então, por isso que a ciência é um pouco gnóstica, porque ela tem uma ambição de salvação. Não é? A ciência se apresenta hoje como a salvadora. A salvadora. Quem vai nos dar a salvação é ela. Isso é idolatria. É um Deus. Nós erigimos um Deus. Não tem uma estátua, entendeu? É porque antigamente tinha uma estátua do Deus, tinha imagem dos deuses sendo vendidos, né? Diana, né? Lembra de São Paulo? Templo de Diana. Então, hoje tem um templo também, só que ele é imaterial, né? Por isso que nós, às vezes, não ligamos a idolatria moderna àquela idolatria antiga. Mas é a mesma idolatria. O homem está do mesmo jeito criando formas de fugir de Deus. Veja, os povos pagãos ainda tinham uma desculpa. Os pré-cristãos, né? Porque eles não conheciam a verdade. Essa idolatria moderna, ela não tem essa desculpa, porque ela foi criada justamente para fugir do Deus verdadeiro. Essa idolatria, esse paganismo pós-cristão, ele é muito mais... desculpa, mas não há outro termo que me ocorre, é muito mais demoníaco. Porque eles conhecem Cristo. Eles conhecem a cruz. Eles conhecem tudo isso. E é disso que eles estão fugindo. Especificamente, nominalmente, diretamente, é disso que eles estão fugindo. Desde muito tempo, né? A Renascença foi essa fuga mais institucionalizada e geral no mundo, né?
Não, cansamos, sabe? Tô cansado, não quero saber, vou dar um jeito de dar no pé. Vambora, gente, tá? Bye bye para vocês. Então, e não é surpresa que os castigos de Deus estão se sucedendo. Em etapas. Por isso a gente não pode nos surpreender com as coisas que vão acontecer no mundo, e que têm acontecido no mundo. Não é? Porque aconteceu isso com o povo escolhido dele. Não é? Que somos nós hoje. Né? Enfim. Já gastei muito tempo com vocês. Então, nós paramos na página, no final do capítulo, página 159. E vamos agora para o final do livro. Nós estamos a poucas páginas, talvez na próxima leitura, não sei, a gente acaba. O último capítulo do livro é depois de Santo Tomás, né? Que é um capítulo final, né? Dessa obrinha pequenininha, né? De Chesterton. Talvez a gente acabe amanhã ou talvez na quarta-feira. Tá certo? Nós começaremos amanhã na página 161. Gente, Deus lhes pague a presença, paciência, participação. Fiquem todos com Deus, tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.